Olá, boa tarde. Que bom ter a sua companhia hoje. Este é o programa A Vida em Foco, que começa agora em todas as tardes aqui da TV Evangelizar. Eu sou Carol Tormena, falo ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto para 1.374 cidades em todo o país e também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Nos destaques do programa de hoje, eu vou conversar pela internet com a nutricionista Vanessa Javera, e ela é da Universidade Estadual de Maringá e vai nos contar sobre pesquisas de leite materno em pó. Olha que interessante, e já já ela vai nos contar os detalhes de tudo isso. O meu segundo convidado aqui no estúdio é o psicólogo Bruno Mader e vai nos orientar como que nós devemos conduzir conversas sobre lutos e perdas com as crianças. Você também vai ver como que funciona o sistema de energia solar, aquele que a gente consegue ter uma economia muito grande versus a economia tradicional. E na nossa culinária hoje você vai ver uma receita de cannelloni que é feito com massa de pastel, que é assim, bem para facilitar a sua vida mesmo, tá? Então fique com a gente, A Vida em Foco está no ar. Vamos conhecer agora essa pesquisa, esse projeto, né? Que a nutricionista Vanessa Javera, que está lá em Maringá, é doutora em Ciência de Alimento na UEM, Universidade Estadual de Maringá, e vai falar dessa pesquisa que traz esse tema super interessante, Vanessa. Leite materno em pó, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Carol, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar falando com vocês sobre um trabalho tão maravilhoso como o leite materno em pó. Nossa, eu estou super curiosa porque quando eu estava revisando, né, toda a documentação do programa, eu falei leite em pó materno, assim, acho que é uma super descoberta, porque a gente sabe de todos os benefícios que traz para uma criança, né? Então eu queria que você me explicasse, assim, de uma forma genérica, né, pelo geral primeiro, como que é essa pesquisa, o que vocês descobriram? Então, esse foi a tese, né, do meu doutorado. Então, nós iniciamos uma parceria com o Banco de Leite do Hospital Universitário aqui da cidade. E o objetivo era avaliar o leite humano, né? Então, nós iríamos avaliar os ácidos graxos, citocinas, tanto os compostos imunológicos quanto os compostos nutricionais. E estudando, né, conversando com a equipe do Banco de Leite, nós percebemos a necessidade de desenvolver uma pesquisa para facilitar a rotina do banco, né? Então, hoje, o banco de leite ele supre a necessidade das UTIs neonatais quando o bebê não consegue ser amamentado pela sua própria mãe. Então, o banco de leite é uma rede que realmente salva vidas através do leite materno, justamente para não utilizar nenhum outro tipo de alimento para esses bebês que estão em UTI neonatal. Então, esse leite ele acaba sendo transportado, então, da casa da doadora. Então, nós temos as doadoras que estão com o seu bebê em casa, amamentando exclusivamente, os bebês estão saudáveis, e essa mãe tem um excesso, um sobressalente de leite, no qual ela doa para o banco de leite. Só que esse transporte da casa da doadora até o banco de leite, ele tem que ser feito com o leite congelado. Esse leite ele não pode se congelar nem um pouquinho, porque ele é muito perecível e ele estraga. E depois ele vai para o banco de leite, no qual ele sofre um processamento chamado pasteurização, para que ele possa ser ofertado para outros bebês. Mas do banco de leite até a UTI neonatal, onde é num hospital geralmente, esse leite também precisa ser transportado congelado. Então, usa-se caixas isotérmicas, controle de temperatura, para não existir nenhum tipo de descongelamento. Mas acontece às vezes, dependendo da distância em que esses hospitais ou até a casa da doadora se encontra do banco de leite, pode acontecer o descongelamento. Então, o ideal seria justamente submeter esse leite a um processo chamado spray dry ou liofilização, no qual nós retiramos a água desse leite. Então, todo o material nutricional, todos os componentes continuam nesse leite, a gente apenas retira a água. Então, ele pode ser transportado sem precisar ser congelado, né? Isso facilitaria muito, diminuiria muito o desperdício.
Nossa. dessas amostras. Não, é fantástico. E qual que é a durabilidade, então, desse leite extraído da água, né? Que é o leite em pó? Então, hoje, o leite humano pasteurizado, então, depois da pasteurização, ele é congelado e ele só pode ser descongelado no momento em que será ofertado para o bebê. Depois de descongelado em banho-maria, esse leite líquido, congelado, pasteurizado, ele tem durabilidade de 24 horas. Ele precisa ser ofertado para os bebês em 24 horas, senão ele acaba tendo que ser descartado. O leite humano em pó ele tem durabilidade de aproximadamente 1 ano em temperatura ambiente. Nossa, é muito. Então, assim, os benefícios. Você, como nutricionista, já viu que todos os nutrientes permanecem. E então, o que facilita aí é a durabilidade do leite, é o transporte e depois no manuseio, porque aí eu acredito que a quantidade de água para o preparo desse leite vai influenciar na qualidade do leite, ou não? Tô equivocada. Então, assim, o nosso estudo é um estudo inicial. Tá. Nós não avaliamos todos os componentes que existem no leite materno, porque existem muitos componentes que nem a gente conhece ainda, porque o leite materno, o mundo desenvolve inúmeras pesquisas e cada vez mais a gente descobre uma microbiota nova, uma bactéria nova, um nutriente novo, né? Então, nós avaliamos compostos nutricionais, imunológicos e antioxidantes. Então, dentre os fatores que nós avaliamos, né, tanto no leite cru quanto o leite pasteurizado e o leite em pó, nós observamos que não houve diferença significativa, ou seja, não houve diferença entre o leite cru da mãe com o leite em pó. Quando a gente pensa em reidratar esse leite, a gente realmente precisa ter um cálculo, né, certo, para que a gente possa hidratar da forma adequada, para não ter ou muito soluto ou pouco soluto. Então, a gente realmente vai devolver ao leite a quantidade de água que foi retirada. E nesse momento a gente está aguardando novos recursos para a gente desenvolver o nosso projeto na segunda fase, que é a aplicabilidade disso na rotina do banco de leite com a UTI neonatal. Então, depois que a gente ganhou o prêmio em janeiro, a gente iniciou a segunda fase, só que por causa do coronavírus, né, devido à pandemia, a gente teve que dar um tempo. Acho que como grande parte, né, das coisas das nossas vidas, tiveram que dar um tempinho. Então, a gente está agora retomando alguns testes para a gente iniciar ano que vem essa segunda fase com os bebês da UTI neonatal. E tem algo que quem está nos assistindo no Brasil todo possa fazer para ajudar vocês nessa segunda fase? Como que tá o planejamento? Nós precisamos de recursos, né? Então, hoje a gente trabalha dentro de um hospital público, né? Um hospital público e uma universidade pública também. Então, nós trabalhamos com projetos de pesquisa, qual a gente vai atrás de financiamento de pesquisa, a gente está aguardando alguns projetos serem aprovados. O grande problema que a gente tem hoje é que grande parte dos recursos para pesquisa estão disponíveis, estão destinados para o Covid, né? Que é um grande problema de saúde pública hoje. Então, realmente, os órgãos de fomento precisam olhar para nós, assim como precisam olhar para o Covid também, para que a gente possa continuar a nossa pesquisa. Ah, entendi. Mas então você sente que está caminhando, é só uma questão de adaptabilidade mesmo. Exatamente, é uma questão de tempo. A gente acabou aí perdendo 9 meses, mas a gente já está em continuidade, então é só questão de tempo mesmo para as coisas entrarem no eixo. Depois da segunda fase, a gente pensa num algo maior, né? Para a gente poder aplicar isso em outros hospitais, outros bancos de leite também. Entendi. E o projeto é só ficar para uso de hospitais ou vocês pensam em, de repente, até comercializar esse leite? Não sei. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, todo mundo me pergunta isso, né? A questão da comercialização do leite humano em pó. O leite humano, ele não pode ser comercializado. Ele não pode ser vendido. A nossa Constituição, nossa legislação, todas as normas não permitem que isso aconteça. Então, realmente, isso, né, é uma coisa que a gente mais para frente vai ter que estudar. Como que isso poderia, por exemplo, ser disponibilizado para crianças que não estejam em UTI neonatal. E aí sim a gente precisa de políticas públicas, precisa de um estudo maior, aí sim a gente precisa da política, né? Então é uma terceira fase. Entendi. Né? Que legal. Nossa, mas é muito bacana seu projeto, viu? Que bom que você está dividindo isso com a gente aqui, com todo o Brasil.
E vamos esperar ansiosos, né, pela segunda fase aí. Obrigada, viu, Vanessa, pela tua participação aqui. Você vai ficar com o contato da UEM, que é www.uem.br, para você até saber mais também sobre esse projeto. Obrigada, viu? Um abraço. Eu que agradeço, Carol. Boa tarde. Boa tarde. Agora você vai ver uma reportagem que vai explicar mais como que funciona o sistema de energia solar. Você conhece? Então acompanhe comigo agora. Não tem jeito, a conta de luz está entre as mais altas que temos que pagar todo mês. Para se ter uma ideia, o brasileiro gasta cerca de 20% do salário com energia elétrica. O seu Avides sabe bem disso e teve que procurar uma alternativa para economizar. A solução? Energia solar. Como apreciador de tecnologia, né, tudo que é eletrônico, elétrico, eu compro para minha casa. Gosto de conforto. E o conforto tem um preço. Não é? E sabedor que essa tecnologia poderia fazer com que esse preço não fosse percebido, não é? E realmente foi verdade, porque a partir do momento que foi feita a instalação, as contas de luz, tanto aqui quanto da minha segunda residência, na praia lá de Matinhos, Caiobá, passaram a ser o mínimo. Mas você sabe como funciona esse sistema? Na prática, é muito simples. O sol, é claro, é a fonte geradora dessa energia, que depende de módulos fotovoltaicos ou placas para ser utilizada. São os módulos que eles captam a energia do sol e convertem essa energia em energia elétrica. Primeiro energia contínua, depois se transforma em energia alternada. Porque seus equipamentos em casa reconhecem energia alternada. Ele passa, então, do módulo, através de um cabo até o inversor faz essa conversão de corrente contínua para corrente alternada e sincroniza com a rede. Ele faz a sincronia tanto de tensão quanto de frequência, de modo que seu equipamento funcionando não consegue identificar se está sendo alimentado por energia solar ou pela rede da distribuidora. Em uma casa em que o gasto fica em torno de R$ 350 por mês, como no caso do seu Avides, a instalação desse sistema pode custar até R$ 21 mil. A economia pode chegar a 70% na conta de luz. A boa notícia é que existem formas de financiamento para arcar com os custos. Os bancos hoje em dia, tanto privados quanto o banco do governo, já têm linhas acessíveis que permitem que você tenha um financiamento de 5 até 6 anos. Dependendo da linha de financiamento, pode chegar até 10 anos. Isso permite que o valor que você pague no financiamento seja muitas vezes próximo ou então até inferior ao valor da fatura que você estaria pagando. E a utilização desse sistema tem aumentado. Só no ano passado, o mercado de energia solar aumentou mais de 212% no Brasil. Hoje, o país está em 16º lugar em potência de energia fotovoltaica instalada. China e Estados Unidos lideram o mercado fotovoltaico. No Brasil, a utilização dessa energia é relativamente nova. A regulamentação pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aconteceu somente em 2012. Os benefícios do sistema são vários e vão muito além da economia. Durante a fabricação dos módulos, estou falando dos insumos que a gente usa num projeto fotovoltaico, o uso da água comparado às outras fontes é muito menor. E também durante a geração. Tudo que a gente vai usar de água durante a geração é para uma limpeza, que vai ocorrer 1 ou 2 vezes ao ano nos módulos fotovoltaicos. Outro ponto bem importante é a redução de resíduos e emissão de gases de efeito estufa, como por exemplo o gás carbônico. Com a instalação de uma matriz mais limpa, como é a fonte de energia solar, é uma fonte renovável, você deixa de ter a necessidade de combustíveis fósseis, como o carvão, como o petróleo e seus derivados. Alguns estados brasileiros não produzem energia elétrica suficiente e dependem de outras regiões para suprir a demanda. Especialistas apontam que a utilização de energias renováveis é uma alternativa, como já acontece em outros países. Eles ainda vão além. No futuro, é preciso pensar em construções que sejam projetadas com esse sistema. Tem diversos países do mundo com leis já que dão um prazo para que os edifícios simplesmente fiquem autônomos. Você pode imaginar, por exemplo, um edifício residencial de 4 andares, aproximadamente, que ele pode ser autônomo se o seu telhado vier a ser coberto de módulos fotovoltaicos.
Interessante que esse é um tipo de energia que é energia limpa, né? Que é sustentável, ela é muito boa para o nosso meio ambiente. Mas é claro que a gente não tem como ignorar a parte financeira. Eu já fiz essa conta do investimento que você faz e nas placas solares, tá? Que ele até falou o preço ali, em cerca de 20 mil reais, você vai falar assim, nossa, é caro. Mas quando você dissolve isso ao longo de 20 anos ou mais, né? Que é o que dura aí uma vida útil, barata, se for ver, você não só paga, quanto você reembolsa por causa dos créditos que são dados agora nesse início que a gente está implementando. Então, ó, eu já fiz a conta, mas eu sugiro que você faça para você ver que vale a pena mesmo, tá? Além de todo o benefício que a gente causa para o meio ambiente. Agora o recadinho com a Poliana. Poliana, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito boa tarde para você que nos acompanha e que ainda não conhece o poder dessa planta poderosa chamada ginkgo biloba, que está há séculos entre nós, bastante conhecida pelos japoneses. E claro, um dos segredos é por conta do que ela faz com o nosso cérebro. Cuida bastante e ajuda a gente a raciocinar com mais clareza. Para você que já é idoso, passou dos 50, 60, 70 anos de idade, já viu que a sua memória anda falhando? Não espere mais o tempo passar e você sentir os efeitos da idade no cérebro, sentir dificuldade das lembranças virem à tona. A gente consegue combater isso tudo cuidando do nosso cérebro, tomando diariamente o ginkgo biloba. E eu trago para você agora um testemunho real da diferença desse tratamento na vida do seu Guaraci. Dá uma olhada, acompanhe com a gente. Meu nome é Guaraci Roberto, tenho 58 anos, ainda trabalho, sou fiscal de loja. Um dia eu vi que estava com problemas de memória, pressão alta, então vendo um comercial do ginkgo biloba, resolvi comprá-lo. Agora já não tenho mais problemas de pressão, memória voltou, recomendo a todos que usem ginkgo biloba. E o mais importante, é um tratamento 100% natural que não tem contraindicação e você não encontra em farmácias nem em drogarias. Sempre importante frisar que esse tratamento da Fontale, o original, tem todas as medidas necessárias e autorizações para circular. A gente já tem autorização da Anvisa, Ministério da Saúde, o que não acontece com diversos produtos que você encontra por aí. Então peça já o seu, o original, o da Fontale, através do telefone que está na tela. 0800 735 7575. Vou repetir para você anotar e ligar para a gente agora, porque tem promoção imperdível esperando por você no call center. 0800 735 7575. 50% de desconto, metade do valor, parcela suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão ou boleto bancário. Tá esperando o que para ligar e aproveitar, não é, Carol? Obrigada, Poliana. Vamos fazer um intervalo rápido, mas na volta nós vamos falar sobre um assunto super importante. O nosso psicólogo que está aqui no estúdio já, que é o Bruno Mader, vai nos orientar como conversar com as crianças sobre temas delicados, como a morte, como o luto. Então você não vai poder perder, né? E ainda tem a nossa culinária, que é um canelone com massa de pastel bem fácil para você fazer aí. Então volte com a gente. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira. Que bom ter a sua companhia. Eu falo direto de Curitiba para todo o Brasil. E agora eu estou aqui com uma pessoa que eu sei que você conhece, William Teixeira. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Como é bom estar no seu programa. E hoje, Carol, eu estou aqui para lembrar todos que estão nos acompanhando que às 7 horas da noite o Padre Reginaldo Manzotti estará dando início ao Cerco de Jericó. Gente, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Agora, um detalhe, é importante, esse livro, eu vou até abrir, na verdade, aqui, ó, mostra aqui já o livro. Esse livro, ele tem 10 capítulos, né? As muralhas vão cair, faça um cerco de Jericó na sua vida. Mas deixa eu abrir aqui, ó, no capítulo 4, está aqui, ó, passo a passo para fazer o cerco de Jericó. Gente, qual a importância do livro? Todas as orações que o Padre Reginaldo Manzotti estará fazendo diante de Jesus estão aqui a partir da página 46. Desde o creio, que é uma oração fácil, mas a oração da armadura do cristão, o Magnífica, Efésios capítulo 6, oração de descontaminação, ou seja, todas as orações que o Padre Reginaldo Manzotti estará fazendo está aqui no livro. Então, para você, deixa eu segurar direito aqui.
7 horas, Padre Reginaldo Manzotti estará ao vivo para todo o Brasil. Uma grande oportunidade para quem não fez o cerco dentro da noite de louvor, né, fazer agora. Agora, se você não tem o livro, você pode ligar agora, nesse exato momento, 41-3221-6050. Se você mora em Curitiba, pode vir aqui na nossa livraria. Em Fortaleza também temos livraria, ou pelo site, que é fácil, padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Adquira o seu livro. Lembrando, último detalhe para encerrar minha participação, a muralha que nós estaremos rezando para cair por terra nessa noite é o alcoolismo. Nossa, que legal. Obrigada, viu, William? Obrigado, Carol. Que ótima notícia. Sempre bem-vindo. Obrigado. Agora nós vamos conversar com o meu segundo convidado de hoje, que é o psicólogo Bruno Mader. Olha só, alguns temas delicados que nós precisamos falar com as crianças, né? Por exemplo, o luto, a morte. Não tem como fugir desses assuntos, né, Bruno? Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É um assunto delicado, né? Sim. Mas a gente precisa conversar abertamente com as crianças, precisa esperar acontecer. Como que é, assim, qual o momento certo, em primeiro lugar? Bom, normalmente quando nós adultos vemos uma criança que passa por essa situação, a gente pensa num monte de coisa, em tudo que a gente deveria falar, em tudo que... o modo como a gente deveria dizer. E a gente pensa muito na gente. A gente pensa muito em como nós estamos e o que nós pensamos. E a gente tem que pensar um pouco como que a criança funciona. Até pra gente poder ajudar ela, né? Interessante. Algumas pessoas vão ficar em dúvida. Fala, não fala? Poupa a criança do sofrimento? A gente tem que pensar que a criança que está vivendo um processo de enlutamento, morreu alguém da família, morreu mesmo que seja um animal de estimação, tá. Mesmo que seja um momento de enlutamento de um amiguinho que morava no condomínio e vai morar em outro lugar, que ela sente essa falta. Uma perda, um afastamento também é um enlutamento. Isso. O luto não é só a perda por morte, o luto é a perda de uma relação. Né? Então pode ser o divórcio do pai e da mãe, que o pai vai embora. Então o enlutamento tá... a separação. Isso. A criança está interpretando o que está acontecendo. Então ela está atribuindo um sentido para tudo aquilo. O interessante é a gente pensar que como ela está fazendo isso. Então a perda, a separação, ela é difícil para as crianças, ela é difícil para os adultos, ela é difícil para todos. E a gente vai pensar quais são os recursos que a criança vai ter de lidar com isso. A gente vai observar o jeito que ela está lidando com a dificuldade no modo como ela conversa sobre isso. E a criança não é como nós adultos, que estamos aqui um conversando com o outro diretamente e interpretando o que o outro diz. A criança vai brincar sobre isso. Você vai ver que ela vai, na brincadeira com a boneca, na brincadeira com os amigos, ela vai reproduzir o que ela está sentindo. Então são formas da gente ir se aproximando desse universo Brincar infantil. com a criança, então. Brincar é uma ótima forma. E quando a criança enterrar o carrinho, quando a criança, por alguma razão, fazer com que a boneca faleça, a gente, ao invés de dizer, não diga isso, a gente vai dizer, como que foi? E aí você vai dando as oportunidades para ela falar. Isso. Então, a gente sempre vai orientar que falar é melhor do que calar. Né? Então, muito importante a gente ouvir. Na sequência, vem as questões que você perguntou, né? Mas o que a gente pode dizer? Olha, a gente pode dizer efetivamente como a gente está se sentindo. Né? Porque falar sobre sentimentos é sempre difícil. Algumas vezes é fácil falar sobre sentimentos fáceis, de alegria ou de conquistas. Mas sentimentos difíceis, nós mesmos adultos não nos sentimos à vontade de falar com qualquer pessoa, não é? Sim. A gente tem um melhor amigo, um confidente. Então, com as crianças, a gente pode dizer como a gente se sente, até para ela saber que tudo bem se sentir triste. Que tudo bem. Compartilhar o sentimento que está dentro da gente mesmo, então. Isso. Porque daí ela vai tendo algum referencial para entender, poxa, então esse sentimento ruim que está dentro de mim não é porque eu estou errado, não é uma coisa que não deveria estar acontecendo. É normal. Então, uma das formas é pensar isso. A outra forma é a gente poder trabalhar com explicações sobre o que aconteceu, né? Por um lado tem a explicação médica de um falecimento ou de um acidente, né? Por outro lado tem as explicações espirituais, né? Que podem e são bem-vindas na medida em que a família, que seja a explicação espiritual que a família que ela vive, né? Que as pessoas que ela convive compartilhem, né? Seria muito esquisito trazer uma explicação de uma outra crença para uma criança
Vai confundir mais, né? Tem que viver, a família tem que viver aquilo. Isso. Então ela vai compartilhar esses valores com a família, né? Entendi. É uma questão mais compartilhada, mais sentida do que necessariamente racional. Interessante. E a criança, ela sente da mesma forma ou na mesma proporção que o adulto? Porque, por exemplo, eu falei aqui, citei a voz, né? A voz é comum, às vezes, né? De perder a criança até em fase que eu não sei quanto que ela entende daquilo, né? Acho que quanto menor a criança, mais fácil de lidar, não sei. Tem a ver com idade também? Olha, é difícil a gente medir a questão da facilidade. Porque, assim, pensa numa criança de 2 anos que a avó cuidava todo dia, fazia almoço... Então a gente vai dizer assim, é mais também, fácil, né? ela vai sentir uma falta que ela não vai saber nomear, né? Que ela não vai saber nomear como nós dois estamos nomeando, ela vai procurar de outras formas. A dor vai estar sempre ligada ao modo da perda e a relação que se tinha. É muito diferente de uma criança, sei lá, de 12 anos, né? De um pré-adolescente, perder um avô, uma avó, que vinha num tratamento oncológico e a família conversava sobre isso, em determinada medida a morte alivia a dor, isso é uma forma da gente pensar. A outra coisa é uma morte trágica, de um acidente de carro, ou de algum crime, que aí é uma morte muito mais inesperada, muito mais abrupta, que a relação é cindida de um jeito mais inesperado e por isso é esperado, né? A gente pode esperar que a reação para isso seja mais dolorida, seja mais difícil de lidar, mais difícil de aceitar. É que eu acho que a tendência dos pais é querer que as crianças não sofram, né? É querer evitar aquele sentimento de dor. Exatamente. Ou tirar, mas não tem como. Ele vai ter que passar por isso também, né? Exato. Se os pais pudessem, eles assumiam todas as dores e deixavam a criança ingênua, né? Nossa vontade é proteger como pais, né? Mas efetivamente a nossa função de pais não é deixar o nosso filho crescer numa redoma, né? A gente precisa, como pais, ajudar essa criança a ter recursos para lidar com as dificuldades da vida e ela saber e ter a confiança de que quando ela precisar, ela vai ter esse apoio, né? Então é importante que os pais criem para o mundo, mas trabalhando para que a criança saiba que quando as coisas balançarem, ela tem para onde voltar. E uma das formas de fazer isso é a transparência, é a franqueza, né? Então, você trabalhar com a criança, não de um jeito explícito a morte, mas de um jeito cuidadoso, de um jeito que ajude ela a compreender que isso acontece, que faz parte da vida e que nós precisaremos lidar com isso, tanto nós adultos quanto ela, criança, é um jeito dela saber que, puxa, o meu pai me conta a verdade, né? O meu pai confia que eu consigo saber disso. E aí com o seu filho você cria uma relação de confiança. Isso é muito importante, né? Com certeza. E aquela história de que ter um animal de estimação, como você mencionou, eventualmente vai perder esse animal, isso ajuda que ela passe por esse processo ou não tem nada a ver uma coisa com outra? É engraçado pensar isso, né? Porque a gente acaba comparando, mas... Sim, é difícil da gente pensar na palavra ajuda, sabe? Porque, assim, o animal de estimação vai fazer... tem uma série de benefícios para as crianças, né? Dos benefícios psicológicos. Como aprender a lidar com limite, aprender a respeitar, aprender a lidar com outro que você tem mais poder, né? Porque nós adultos temos mais assim, poder em cima, sobre a criança. Sim. Então, quando tem essa relação com o animal de estimação e ele falece... até para muitos adultos é como se falecesse uma pessoa da família, né? Pela relação que tem. Então, conversar sobre isso é muito importante, né? Falar novamente sobre sobre os processos de vida e morte, os processos de finitude, que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, é uma forma lidar bem com isso, bem na medida em que lidar de um jeito responsável, saudável, franco, honesto. É um jeito de você ir ensinando efetivamente daí as crianças a lidar com as dificuldades da vida, que nenhuma vida vai vir sem dificuldades, sem lutas, sem desencontros, né? De novo, é a ajuda no sentido de ensinar, né? Isso daí, a lidar com a situação do que só aliviar, né? Que eu sei que a tendência é Exatamente. Se a gente pensar que a criança pode aprender com a situação, em vez de a gente tentar aliviar, a gente instrumentaliza ela a lidar. Interessante usar
trocar essas palavras, né? Alívio por aprendizado. Interessante. Aham. Muito obrigada, viu, Bruno? O teu site é do Pequeno Príncipe, você atende lá? .org.br. Eu sou psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, acompanho legal. as crianças e as famílias lá. E a gente fica à disposição sua, da TV Evangelizar, para o que precisar. Obrigada. Estão bem cuidadas as crianças, né? Você viu aqui. Obrigada, viu, Bruno, pela tua presença. Disponha, fico à disposição. Agora, nossa hora preferida do dia, né? Falar de comida é sempre bom. E você vai aprender hoje um cannelloni com massa de pastel, para ficar bem fácil de você fazer na sua casa. Vamos ver? Olá, vamos fazer uma receitinha louca de fácil. Você vai encontrar tudo na sua geladeira ou no mercadinho aí do lado da sua casa. Chama-se cannelloni rápido, cannelloni divino. Vamos batizar novamente esse cannelloni com massa de pastel. Vamos aos ingredientes. Massa de pastel, aquela que você encontra no mercado já cortadinha, ou na feira, aquela que vem no rolo, você vai ter que cortar. Nesse caso, eu vou usar presunto e queijo mussarela. Se você tiver em casa, sobrou um franguinho, desfia esse frango, faz o recheio de frango. Sobrou uma carninha moída, pega essa carninha moída, faz com a carninha moída. É vegetariano? Não tem problema. Pica os legumes e recheia com os legumes. Não quer pôr presunto, quer fazer só de queijo? Faz o enrolado com o queijo e no lugar de usar o molho vermelho como eu vou usar hoje, você pode usar o molho branco. Então vamos lá, louco de prático. Pegou aquela massinha do pastel que eu falei, tira o plastiquinho, colocou. O que você vai colocar? Um presunto, um queijo. Vai enrolar como se fosse uma panqueca, com o recheio que você tiver. Lembre-se, eu estou fazendo presunto e queijo. Vai colocar na forma, uma travessa, num pirex, no prato que você tiver que possa levar ao forno. Eu gosto de sempre dar uma untadinha para a massa não grudar, certo? Fez o seu enroladinho? Coloca aqui. Pega mais uma massa. Lembra de tirar o plástico. Se for o maridão ainda que for fazer, explica para ele que tem plástico. O meu já fez com plástico. Por isso que eu tô te contando. A filha ainda nunca usou essa massinha? Ensina que tem plástico. Enrolou, colocou. Veja, uma receita bem prática. Você vai fazer de um dia para o outro. Então você vai fazer à noite. Vai deixar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos fora da geladeira, isso aqui depois de pronto. Depois se deixa dormindo na geladeira. No dia seguinte, quando você for servir o almoço para sua família, para sua visita, esse prato vai levar mais ou menos 40 minutos, uma hora no forno, depende da quantidade que você for fazer. Tudo na cozinha é uma questão de quantidade. Põe todo mundo em casa para trabalhar, cada um faz o seu rolinho. Vou comer 2 rolinhos, faça seus 2 rolinhos. Maridão come mais, ele faz os rolinhos dele. Pronto, colocou aqui, certo? Vou usar um molho vermelho, mas eu, com toda essa minha gordice, gosto de colocar um molho vermelho. Por quê? Eu acho que dá um sabor todo especial na nossa receita e não fica tão pesado o molho vermelho. O molho que você quiser, você pode pôr em cima. Então veja bem, misturei bem esse molho aqui. O que nós vamos fazer? Vou tirar isso daqui. Vai colocar esse molho em toda essa massa. Vai ter que cobrir a massa, ok? Cobriu tudo bonitinho. Ó, dá uma espalhada. É esse molho que vai pré-cozinhar essa massa crua do pastel. Tá? Então, aqui. Vamos pôr aqui para você ver. Cobriu tudo bonitinho.
na geladeira e amanhã usa essa massa no forno. Deixa lá no forno 40 minutos, 1 hora mais ou menos. Olha como ficou bonito o nosso prato e saboroso. Faça no domingo para sua família aí na sua casa. Tenho certeza que todos vão gostar. Muito obrigada e um beijo no seu coração. Lembra que essa e outras receitas você pode acompanhar novamente no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Vamos fazer um intervalo rápido. Na volta, você vai entender um projeto que quer preservar as araucárias. Volte comigo para você entender mais sobre isso. Estamos de volta com o programa Vida em Foco de hoje. Que bom ter a sua companhia, que bom. Esse é o programa que traz variedades para você, informação todas as tardes comigo, Carol Tormena, faço companhia para você de segunda a sexta-feira. Aqui no Paraná e aqui em Curitiba tem bastante araucária. Não sei se você conhece essa árvore, mas ela é o símbolo do Paraná e também é muito comum em toda a região sul do Brasil. E tem um projeto que está fazendo uma espécie de proteção para preservar esta árvore. Acompanhe comigo. A espécie é dominante no sul do país, é árvore símbolo do estado do Paraná, também pode ser encontrada em São Paulo e Minas Gerais, além de Argentina e Paraguai. Mas todo esse território não é o suficiente. A araucária encontra-se ameaçada de extinção. A árvore que dá nome à capital do Paraná aparece como vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção. A Alessandra Xavier é engenheira florestal e estuda a vida das araucárias. A gente tem uma impressão de ver muitas araucárias ao nosso redor, só que a gente tem que entender que essas araucárias que estão hoje aqui presentes, geneticamente falando, elas já estão fracas, né? Então a gente precisa sempre estar renovando essa floresta para a gente conseguir manter essa espécie ainda aqui na nossa região, né? Principalmente no sul do Brasil. O projeto Conexão Araucária mantém uma base para ajudar os produtores na conservação das espécies, possibilitando a aplicação de metodologias e formas de trabalho nas propriedades rurais. É um projeto de restauração ecológica que restaura as áreas de preservação permanente, que são as áreas, né, tão conhecidas aí como mata ciliar. É fundamental um modelo agropecuário para garantir a preservação da mata ciliar. A mata ciliar tem esse nome porque é a mesma coisa dos nossos cílios, né? Os nossos cílios protegem os nossos olhos e a mata ciliar está protegendo os nossos rios. E os rios nada mais é que é o nosso fornecedor de água, que nós estamos nas grandes cidades, mas a gente só tem a água por conta da proteção desses rios, dessas nascentes. Entre as formas de contribuição, os produtores disponibilizam áreas de pesquisa e plantio da espécie. O Seu ao Seu é agricultor e participa do projeto. A gente tem que pensar no futuro, né? Não no... né? Porque se tudo ir destruindo, amanhã depois não vamos ter água, né? E o nosso neto, né? Os produtores também são beneficiados com a regularização da área rural. Ele vai ganhar a readequação da sua propriedade à legislação ambiental atual e toda essa assistência técnica que a SPVS vai dar para ela. Então, no caso de áreas como a do Seu ao Seu, onde foi necessário o cercamento, a gente dá os materiais de cerca e depois vem a empresa e faz toda essa parte de mão de obra de implantação da restauração. Vai ter uma reserva bem cuidada e se não fosse fazerem a cerca, talvez lá daqui mais um ano, talvez eu resolvia de fazer, mas eu não ia fazer uma cerca como foi feito, essa bem feito. O cultivo e reprodução da araucária é uma das melhores estratégias para a sua conservação. São produtores e pesquisadores aliados, cuidando deste símbolo brasileiro. Dali mais um tempinho, ele vai fechar essa mata ali, né? Se Deus quiser. Além desse projeto aí que ajuda as araucárias,
Nós vamos ver agora uma organização que ajuda os profissionais de saúde durante a pandemia. Se chama Mãos Sem Fronteiras e tem feito um trabalho muito bonito que você vai ver agora. Mãos que confortam e equilibram. Esse é o trabalho da organização internacional Mãos Sem Fronteiras. Presente em 35 países, o projeto usa a meditação e a terapia com as mãos para ajudar no bem-estar. Desde o início da pandemia, voluntários começaram a oferecer o atendimento para os profissionais da saúde. Nós aplicamos uma técnica chamada estimulação neural. Essa técnica terapêutica, ela relaxa em 10 minutos, melhora a qualidade do sono, níveis de estresse e ansiedade também são diminuídos. No total, 14 hospitais de todo o Brasil participam da iniciativa. Um deles é a Santa Casa de Curitiba. Aqui, os profissionais têm enfrentado muitos desafios nesse período. A tensão nas equipes ela é bastante grande, porque você tem uma atuação um pouco diferente, com muito mais cautela, tem o medo da equipe que está fazendo assistência, que não esteja preparado para isso, mas tem o risco também que envolve o profissional. Então, a tensão das equipes ela é bem aumentada nesses momentos. E para aliviar essa tensão, nada melhor do que um momento de relaxamento. A Ana Cristina, que é técnica de enfermagem, já sentiu os benefícios. Relaxa bastante. O sono melhora. A gente fica mais calma, consegue focar mais, dá uma desfocada do corona, mas é muito agradável. A segunda parte do trabalho que acontece dentro dos hospitais é o curso de capacitação para os profissionais da saúde. Aqui, eles aprendem como aplicar a técnica. Quando o Mãos Sem Fronteiras sair de dentro dos hospitais, os profissionais tenham essa técnica para que possam se auto-aplicar, aplicar nos colegas, aplicar em pacientes e nos seus familiares. Quem decidiu participar do curso não tem dúvidas das mudanças que vai proporcionar para as outras pessoas. Poder dormir não numa quantidade maior, mas numa quantidade menor e uma qualidade superior, isso faz toda a diferença, né? Principalmente para a gente que vem, se desgasta bastante, mas a gente consegue repor e no dia seguinte, então, a gente fica bem mais tranquilo. Eu consigo sentir uma tranquilidade maior, consigo controlar a minha ansiedade e eu acho que também é uma ferramenta, uma coisa muito boa para você usar com as pessoas da família. Legal, né? Você vai ver agora na nossa série Evangelizar Ensina de hoje como a leitura é super importante para a nossa vida. Vamos ver. Já parou para pensar em como os livros têm efeitos positivos sobre nós? Ele é considerado uma das ferramentas mais eficientes na hora de adquirir conhecimento. O livro, da maneira como conhecemos hoje, surgiu no século XV, com a invenção da prensa tipográfica. O primeiro livro impresso com essa técnica de Gutenberg foi a Bíblia, contendo 641 páginas. Essa invenção, que foi capaz de reproduzir letras e símbolos com um relevo esculpido em metal, espalhou-se rapidamente pela Europa e logo pelo mundo. No Brasil, o primeiro livro impresso foi Marília de Dirceu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, no ano de 1810. Já a partir do século XX, começaram a surgir as primeiras bibliotecas. Salvador foi a cidade que recebeu a primeira biblioteca pública do Brasil e também da América Latina. Desde pequenos aprendemos a importância da leitura, mas mesmo sabendo que esse hábito é capaz de ampliar o nosso conhecimento, o nosso vocabulário e também a capacidade de argumentação, o índice de leitores ainda é baixo aqui no país. Na França, por exemplo, 88% da população se declaram leitores regulares e leram, em média, 21 livros nos últimos 12 meses. A boa notícia é que, com a chegada da tecnologia e a internet disponibilizando cada vez mais acervos digitais, muitas pessoas começaram a usar esses recursos. Especialistas apontam que a leitura se torna um hábito a partir do momento em que ela é realizada de maneira espontânea e prazerosa. Espero que tenham gostado das curiosidades. Te encontro num próximo vídeo. Até! Espero que você tenha gostado do programa de hoje, sempre preparado com muito carinho. Mas continue na programação com a gente, porque eu vou te dar tchau.
Padre Christian Shankar vem em seguida com o programa Palavra de Luz e Vida. E eu espero você amanhã, como sempre, às 3h30 da tarde, aqui na TV Evangelizar. Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã.